Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Anaísa Banhara, eu sou advogada especialista em acesso à saúde. E adivinhe sobre o que eu vou falar hoje? Zolgensma, o famoso medicamento mais caro do mundo. Mas para falar do Zolgensma, eu preciso fazer uma breve explicação para vocês sobre o que é a AME tipo 1, que é a atrofia muscular espinhal tipo 1. Como vocês já devem saber, a atrofia muscular ela tem vários tipos e subtipos, né? Mas o Zolgensma ele é indicado para o tratamento do tipo 1. A criança que tem atrofia muscular tipo 1, ela tem um defeito genético, tá? Então trata-se de uma doença genética progressiva, rara e grave, tá bom? O defeito genético especificamente dessa criança está no gene SMN1. Ou essa criança não tem esse gene, ou ela tem uma mutação substancial nesse gene. Esse gene ele é responsável pela produção de 90% da proteína SMN, ou seja, ou a criança não produz, ou produz muito pouco, a criança que tem atrofia muscular tipo 1. O que o Zolgensma faz? O Zolgensma, ele cura, ele tem potencial de cura para atrofia muscular tipo 1, ou seja, ele corrige por definitivo esse defeito no gene SMN1 e passa a produzir a proteína que a criança precisa. A criança que não tomar o Zolgensma, ela fatalmente está fadada ao óbito, segundo as pesquisas e estudos mais recentes, até os 5 anos de idade. Existem, por óbvio, outros tratamentos que são dispostos pelo SUS, Sistema Único de Saúde, mas que eles não possuem a mesma eficácia do Zolgensma. Posso citar para vocês dois, que são os mais conhecidos, o Spinraza, no Nusinersen, e o Risdiplam. O Spinraza é uma injeção intratecal que tem como objetivo estagnar a doença, ou seja, ele não tem potencial de cura e ele não age sobre o gene SMN1, ele age sobre o gene SMN2, então ele não tem potencial de cura, ele apenas estabiliza a doença, mas, obviamente, ele não livra a criança de consequências mais graves, podendo chegar até a morte. O Risdiplam, ele foi aprovado e foi incorporado ao SUS recentemente, então o SUS está num prazo aí de até 90 dias na data de hoje, para começar a fornecer esse medicamento. Esse medicamento ele é muito parecido com o Nusinersen, entretanto, ele é um medicamento oral, então ao invés de receber injeções intratecais, o paciente ele vai receber a medicação de maneira oral, que facilita muito, né? Vale lembrar que esses dois medicamentos, tanto o Nusinersen Spinraza quanto o Risdiplam, eles são medicamentos para o resto da vida. Então, por exemplo, no Nusinersen existem as doses iniciais de ataques de 15 em 15 dias, 15, 30, enfim, a criança vai receber ele até ela até ela estar aqui neste mundo, né, conosco. Então, é um tratamento que não tem uma expectativa de fins de dose, assim como o Risdiplam. E são medicamentos de altíssimo custo, que se você botar na ponta do papel, numa perspectiva de vida da criança, sai até mais caro que o Zolgensma, tá? Mas vamos voltar ao Zolgensma, que é o que está nos interessando hoje no bate-papo. Bom, o Zolgensma, ele é uma dose única, endovenosa. Até pouco tempo atrás, ele custava 9 milhões de reais, tá? Hoje, o Zolgensma foi precificado no Brasil. Após uma grande guerra política, embates entre Novartis Durbin, que é a fabricante do medicamento, e o governo brasileiro, conseguimos chegar em um valor de precificação nacional. Anaísa, qual é? 6,5 milhões de reais. Entretanto, esse preço já foi reajustado pelo próprio órgão de execução do Ministério da Saúde e hoje está batendo 6,349 milhões de reais, tá bom? 7,349 milhões de reais, aliás, tá? Então, esse é o custo do medicamento em reais no Brasil. Com essa precificação do medicamento e lançamento dele no Brasil por parte do Novartis, muita coisa mudou, pessoal. Antes do lançamento do medicamento no Brasil, quem fazia a compra da medicação éramos nós, advogados, era a família que fazia direto essa compra com a Durbin no exterior. Hoje não. Hoje quem faz a compra da medicação, pelo fato dele já ter sido lançado no Brasil,
o próprio hospital onde vai ser feita a infusão da medicação. Muitos pais chegam até nós com muitas dúvidas sobre o medicamento, porque o diagnóstico da atrofia muscular tipo 1, ele é um diagnóstico muito difícil de se receber como família, né? Porque o pai que recebe, olha, sua filha foi diagnosticada, ou seu filho foi diagnosticado com atrofia muscular, ele automaticamente recebe como assim, olha, sua filha vai morrer, tá? Porém, vou falar uma coisa muito séria, a criança que tem diagnóstico de atrofia, ela não está mais fadada à morte. Nós temos terapias gênicas maravilhosas e o Zolgensma está aqui para salvar a vida do seu filho. E ele vai salvar a vida do seu filho. Então, se você recebeu um diagnóstico recente, procure a ajuda de um advogado especialista, porque o Zolgensma está aqui para salvar a vida do seu filho. Então, muitas vezes, essa mãe e esse pai, depois desse paralelo, eles chegam para a gente rapidamente. Às vezes descobriu o diagnóstico hoje, amanhã já está procurando um advogado, ou daqui 2 dias já está procurando. Por quê? Porque quem tem atrofia muscular não pode esperar. A cada dia que passa, a cada semana que passa, desliga-se uma ligação neural na criança, e ela vai perder o movimento, e ela vai ficar apática, enfim, é desesperador. Então, às vezes, o pai chega pra gente e não sabe por onde começar, não sabe nem o que é o Zolgensma. Por isso, nós estamos aqui explicando para você, numa linguagem de mais fácil acesso, o que é essa medicação. Tá? É uma medicação revolucionária. A gente encontra pacientes que entram aqui dentro do nosso escritório sem se mexer, que vêm atônitos e não mexem absolutamente nada. E que após tomar a medicação, estão sentando, comendo e tendo uma vida típica de uma criança típica. Mas para isso, você pai, você mãe, tem que agir rapidamente e buscar os seus direitos. Obviamente, é uma medicação que você não vai conseguir administrativamente. É uma medicação que tem que ser judicializada, ou seja, você precisa de um advogado para entrar com uma ação. É uma ação contra a União, porque cabe à União o fornecimento de medicação de alto custo, no caso, o Zolgensma, não preciso nem dizer que é de alto custo. E vai caber esse advogado fazer um trabalho de mostrar para o magistrado que a sua ação é urgente, tá? Que seu filho, sua filha tem que ser submetido a esse tratamento de maneira urgente, que o tratamento fornecido pelo SUS, Nusinercena e Risdiplam, tem eficácia infinitamente inferior do que o Zolgensma. Por quê? Porque ele não tem potencial de curar o seu filho, tá? E tem que mostrar para o juiz que você, mãe e pai, são parte hipossuficientes para comprar essa medicação. Aí eu nem preciso falar, né? Eu acho que, obviamente e novamente, dá para contar nos dedos quantas famílias brasileiras podem pagar 7,3 milhões de reais por uma dose da medicação. Tá? E vai ser trabalho desse advogado também mostrar para o juiz que nós estamos falando de uma medicação que é feita em uma única dose. Então, o Zolgensma é uma aplicação endovenosa única, não é como o Nusinercena, que se aplica para o resto da vida, e não é como o Risdiplam, que se toma pelo resto da vida da criança, tá? E além do que, ele possui potencial de cura. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vai ser um prazer te atender. Deixe aqui nos comentários a sua dúvida. Me sigam nas demais redes sociais, tá bom? É um prazer sempre falar com vocês. Um beijo e até mais.